O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Eu sou Bernardo Eloy, um dos sócios da Permute, a franquia Permute aqui em Petrópolis. Hoje somos mais de 22 franquias espalhadas por todo o Brasil, com mais de 1.700 associados, onde você pode permutar e trocar o seu produto ou seu serviço com essas mais de 1.700 empresas. A Permute nada mais é do que um banco. Você pode utilizar seus créditos para a sua vida pessoal, para investimento e para o que sua empresa precisa. Você sabe por que ter um estoque grande faz diferença? Porque isso significa que a gente tem variedade. Aqui você encontra diversas espécies, medidas e acabamentos. E você ainda leva o que você exatamente precisa sem adaptações. E isso significa menos tempo de espera, mais agilidade e economia para sua obra. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Resenha de Quadra. Hoje, Micão, estamos completos aqui hoje, hein? Hoje escalação completa e com reforço. Aditivo. Atenção, Vascaína! Matheus Batata. Boa tarde a todos. Agradecer aos amigos que tiveram uma resenha muito legal com a Jéssica, né, no último episódio aí. Supriram a nossa ausência, minha e do Chico. Estamos aí com a fera do futsal, que se tornou uma referência no estado do Rio de Janeiro e a nível nacional também. E o bate-papo vai ser bom. Quem gosta muito dele é o nosso mestre dos magos. Mentira. Tio Chico. Leandro Micão. Boa tarde a todos. Como o Batata disse, ter um amigo como uma referência nacional é um privilégio. E vai ser um bate-papo aí interessante, saber os bastidores, saber também dessa trajetória toda, vai ser muito bacana. E hoje ele tá aqui, nosso mestre dos magos, tio Chico, sempre com uma carta na manga. Mais um convidado que eu não gosto, hein? Tô aqui porque não tem jeito, já faltei semana passada, mas brincadeiras à parte aí, é um amigo pessoal que eu tenho. Meu pato no FIFA, mas na quadra é ruim de ganhar ele mesmo. Na quadra fica ruim de ganhar ele. Mas fora da quadra, eu ganhei ele em tudo. Na bola, no videogame, no paroímpa. Na sinuca? Sinuca. O que ele entra, ele perde. Sueca, ele é meu cliente. Ele é meu cliente. Mas na quadra é ruim de pegar o homem. Tudo que ele vai e ganha. Tá difícil, cara. Gui Francisco Guilherme, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade. Tenho certeza que vai ser uma grande resenha. Grande conversa, a gente está em casa, a gente se conhece há bastante tempo, todos aqui, né? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, né? Agradecer a todos vocês aí pelo convite. É sempre bom estar aqui falando do nosso esporte, do futsal. Igual o Thiago falou, todo mundo eu conheço aqui há mais de 10 anos, pelo menos, né? Chico aí, pô, foi a gente que lançou ele aí no futsal, no Petrópolis. Aí agora fica falando graça aí. Cheio de perna maravilha. Iniciou na escolinha lá no Correios, eu botei ele para trabalhar lá.
Essa história eu não vou nem contar da escolinha. Levamos ele lá pro clube e tá aí. Propulsou da carreira dele. E agora ele fica essa marra agora. Não, essa da escolinha eu vou contar. Final do ano, ele era o gestor da escolinha. Final do ano, acabou o ano. Vai começar o outro, as férias. Eu fui dar aula na escolinha segunda-feira, tinha outro cara no meu lugar. Eu falei, Guilherme, não botei outro, decidi trocar e nem me avisou, porra. Deixou assim, Deus dará. Pandemia, precisou fazer uns cortes. Eu conversei lá com os patrões e falei, cara, Tichuco tá bem, pô. Não precisa mais não, vamos deixar o outro parceiro. Vamos dar oportunidade pra alguém. E assim geramos nosso primeiro corte. Porra! Loucura, cara. Cheguei pra trabalhar, eu tô vendo outro maluco. Eu falei, Guilherme, pô, cara, esqueci de te avisar, eu te troquei no Gui. Eu falei, mas assim? Não, tu tá trabalhando, então não tá precisando de dinheiro. Eu falei, caralho, isso é loucura, cara. Caiu no treino da madruga. Não, caí na relação, caí na relação à noite. Que eu vi que o dom dele era preparação de goleiro, entendeu? O negócio de escolinha ali não tava dando muito certo. Foi bem, agora ele foi bem. Pô, te matou, hein? Te matou no argumento. Caramba. E tem uma resenha também, só pra gente dar início. O Francisco foi meu calouro, cara. Na faculdade, meu irmão. Na UCP, no ano de 2016/2. Naquela época ele não bebia nada, né? Não. É tranquilo. Paz e amor da igreja. Era assim. Depois que ele passa pra outros caminhos, né? Mas brincadeiras à parte, pô, a gente se encontrou na faculdade. Pô, o Gui, né, ficou 2 períodos ali com a gente ali. E aí depois, pô, né, por conta de toda a situação aí da trajetória dele, ele teve que se afastar um pouco, né? E depois ele foi para outros caminhos, mas, pô, muito, muito legal a presença dele lá também na faculdade. A gente teve poucas histórias, mas boas histórias. Turma de maluco, ele, Matheus Silva, que vocês conhecem também. Mas, igual ele falou, tinha boas histórias lá, boas resenhas no antigo Buda, né? Lá no Vinha, hein? Buda. Fizemos história. Ô Gui, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, como que iniciou, com quantos anos, como que surgiu essa vontade de querer estar na beira da quadra, jogou bola, não jogou? Teve história no municipal da cidade? Aqui, como eu vou contando, todos vocês conhecem, às vezes quem tá lá não vai conhecer, né? Todo mundo, acho que aqui no Brasil, quase todo menino nasce querendo jogar bola. Então eu tentei, entrei em escolinha, pô, fui tentando jogar, mas vamos dizer que não me esforçava o suficiente, né? Não é que eu não tinha o dom. E aí eu tinha um primo que jogava, que era o Pedrinho, que você conhece principalmente, o Micão conhece também e tal. E ele jogava muito bem. Então, como eu queria participar, o que eu comecei a fazer? Tinha os campeonatos de futsal aqui na cidade, sub-13, sub-15. Eu, com 17, 18 anos ali, montava os times, ia como treinador, meu primo conhecia a galera, chamava a galera, e eu ia como treinador, mas ali na resenha, né, e tal, mas comandando as equipes, e a gente ganhava, porque meu primo conhecia todo mundo, ele era bom, ele chamava os moleque bom, a gente era campeão. E através disso veio o convite do Thiago, pra eu ir lá pro Palmeiras, trabalhar com ele no sub-15, não foi? Foi. Sub-15, ficamos lá 6 meses, o time, pô, com o Pedrinho, o Caio, uma galera que tá jogando aí, hoje em dia ainda. Não vou lembrar todo mundo, mas enfim. Passado depois 6 meses, chegou o Johnny lá no Palmeiras, e aí eu comecei a trabalhar com o Johnny, foi aí que deu uma mudança, né, um pouco na minha maneira de ver o futsal e trabalhar com o futsal e tudo mais. E dali a gente foi guiando, né, cara? Rodou em Petrópolis, saímos do Palmeiras, fomos pro Magnólia e, puta, deu aquela confusão danada. Depois saímos do Magnólia, fomos pro Correios, aí deu aquela confusão danada, mas tudo fazendo futsal aqui crescer, né, cara? Foi aí que as categorias de base começaram a jogar a federação, foi aí que o 15, 17 começou a jogar a federação mesmo, né, que antigamente jogava, não era nem futsal, era liga alguma coisa. Sérgio, né? Sérgio. Eu acho que não era nem o FISERG, era liga alguma coisa que tinha ainda, que era do Marco Bruno. Liga Carioca. Enfim.
Eu não vou lembrar o nome. Eu não lembro o nome, mas era Liga, alguma coisa assim. Não. Eu não vou lembrar o nome. É Superliga. 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 É jogo adulto também. Se tu falar Liga Ângulo, o nosso amigo Zóio vai mandar mensagem pra mim depois. Ó, o Chico teve a convicção que era Liga Ângulo, mas a Liga Ângulo foi fundada no dia tal. Trabalhamos no 15 e 17, esse período todo. Depois que a gente foi lá pro Correios, aí lá sim, o Johnny foi o treinador adulto, fui auxiliar dele no adulto também. Batatinha jogou com a gente, né, cara? Foi. Chico teve com a gente ali na comissão também. 2018. Era a comissão, né? 2018 na comissão. Arranjou até um patrocínio na época, mas não vamos falar nesse assunto também, não. Um belo do patrocínio. Só que foi só pra um dia depois. Começou com o patrocinador. Então, quando eu fui lá pro Palmeiras contigo, eu tinha 17 anos. E com 17 anos, tu já pensava que você poderia chegar onde você chegou hoje no Clube Grande, no Vasco da Gama? Cara, eu sempre quis trabalhar com futsal. Quando a gente quer trabalhar, a gente quer chegar nos maiores clubes, né? O Vasco é um deles, é um dos clubes mais tradicionais de futsal aí no Brasil. Voltou agora há pouco tempo, mas, pô, tem toda a sua história, né? Já foi campeão de liga, que não são tantos times que foram. Pô, teve Tobias, teve grandes jogadores passando por lá. Então, acredito que sim, sempre imaginei estar nos grandes clubes. Chegou a passar no Madureira também, pô. Sim, passei no Madureira. Do Correios a gente foi pro Madureira, né? E foi o nosso primeiro trabalho lá no Rio. Ficamos 2 anos, se eu não me engano, no Madureira. E agora eu tô completei 5 anos de Vasco. Eu vou pedir só pro 01 botar as fotos ali, antes de a gente entrar em outros tópicos mais pra frente, que fala sobre o início dele, né, as fotos dele. Bota pra gente a foto pra mim, por favor. Judiado, tá? Perigoso, né? Porra, só tinha cabeça. Cadê as fotos? Essa já tava meio gordinha. Madureira. Pode passar, vamos ver as outras. Com a camisa do Madureira no Correios. Essa é do Vasco, já recente aqui. Essa aí é recente. Essa era mais inchada. Ano passado a gente foi campeão brasileiro 17, saindo Correios adulto, né? Do lado ali é o Guerreiro. É o Guerreiros, ganhando inclusive o futebol, eu e o Guerreiros de você e alguém, não lembro quem. Aquele futebol ali no meio da quadra que tava ali, por isso que a gente tirou essa foto, tem a memória boa. Aí, né, pro Madureira ainda. Vamos ver. Ah lá. Aí foi o início, olha lá também. Caraca, falecido Rogério, cara. Esse era muito gente boa. Rogério, sim. Mano. Ali foi o início. Esses são os caras maneiros que apareceram. E como é que a gente sabe que Petrópolis... Eu falo uma frase que Petrópolis, em relacionado ao Rio, pra passear é perto, mas pro futebol, enquanto sonho, é distante, né, cara? Porque é caro. Porra, se vai de carro, a gasolina é caro. Se vai de ônibus, porra, tempo, trânsito e tal. Então a gente sabe que por mais que em Petrópolis tenha o trabalho, e trabalho principalmente no futsal, mas é difícil da gente sair daqui pra lá. Então, como foi essa transição de sair de um clube de menor porte, que no caso era o Correios, que foi o último clube de vocês aqui, para ir pro Madureira, que já é uma camisa intermediária para grande, né? Em termos de estrutura, na verdade, era grande, né? Sim. Porque na categoria 15, 17 era muito grande. E posterior pro Vasco. Mas principalmente nessa transição Correios-Madureira. Então, a primeira coisa que ajudou muito era a gente estar em 2, né? Tá, o Johnny e eu, e o Johnny até ajudando mais no início e tudo mais. A gente, já tinha uma ajuda bem grande lá no Madureira, vamos dizer assim, que o Marco de Moraes, né? Era nosso paizão lá, ajudava todo mundo, era meio que o gestor do projeto. Mas, cara, a gente ia se virando. Acho que todo mundo que tem o sonho de trabalhar com futebol também, independente de onde, até lá no Rio, no início da carreira, troca dinheiro, paga pra trabalhar. Exatamente. Você vai querendo crescer pra depois, daqui um tempo, se tudo der certo, a pessoa começar a ganhar dinheiro, viver disso e tudo mais. E, dificilmente tu consegue fazer só uma coisa também. Tu, treinador, mas, no meu caso, por exemplo, eu dou mentoria para alguns atletas, tem outras pessoas que, dão personal, cada um pouco na área que gosta mais, né? Que tem mais prazer em fazer, né? Mas foi isso, a gente foi dando o nosso jeito, digamos assim, tendo outros trabalhos aqui também e tal. A gente pegou no início também o nosso primeiro ano lá no Madureira foi o ano ainda da pandemia, 2020, então também não era todo dia, né? Então isso facilitava um pouco. E aí, por exemplo, eu na época trabalhava, vamos dizer, pela prefeitura aqui. Era home office, então eu podia fazer meu trabalho, tinha esse outro salário e descia, complementava lá com o valor do Madureira. Mas, digamos, gente, se for botar só o valor do Madureira ali, a gente trocava dinheiro nesse início, pelo menos eu. Né? E como é que
né, do Correias, você vem do Palmeiras, faz um trabalho legal no Palmeiras, passa pro Magnólia e começa a inserir os meninos, né, a geração fenomenal aí que agora tá, né, tá colhendo os frutos ali Sim. nos campeonatos estaduais, volta, passa pelo Correias e aí faz um trabalho gigante, chegando até o adulto. E como é que surgiu essa oportunidade de sair do Correias para poder ir para o Madureira? Lógico que teve um convite, mas foi de um dia para a noite? Ou como é que foi? Então, primeiro o Johnny foi pro Madureira, né? Eu fui para lá depois através dele. Pouco tempo depois, acho que 2 ou 3 meses depois, mas fui através dele. Acho que o principal ponto foi, cara, o Madureira tinha uma máquina. Nessa época, a federação, o Madureira tinha geração 2001. Aí, do geração 2001 era sub-15, o campeonato era sub-15. Aí depois o campeonato no ano seguinte virou sub-16. Aí no ano seguinte virou sub-17. Eles ficaram 3 anos com o mesmo time. E o que fez a gente ser mais usado é que eu acho que a gente, nesses 3 anos, foi o time que mais bateu de frente com eles, assim, conseguimos até ganhar um jogo aqui em Correios, mais do que qualquer outro time, até do que os times de camisa e tudo mais. E aí teve a Taça Brasil Sub-15, né, do Correios, que o Thiago foi como treinador, fez uma parceria com o Madureira, o Johnny foi como coordenador, e dali teve aquela união, né, cara. O pessoal do Madureira conheceu o Johnny, gostou, levou ele lá para ser o coordenador. E aí, como eu trabalhava com ele, depois de um tempo ele sendo coordenador, quando teve uma vaga, me puxou para lá também. Legal. Entendeu? Foi mais ou menos por esse caminho. Top. Tu já transitou por sub-15, 17 e agora 20, certo? Eu já fui treinador do sub-11 também e 13. Mas aí, aqui em Petrópolis, né? Boa. E do 15, 17 e agora o 20, lá no Vasco. E foi a categoria que tu mais se identificou? Aonde tu... Dessas daí. Assim, onde tu se sentiu mais à vontade ou independente? O que tu pensa Assim, disso? pra mim, falando do convívio com as pessoas, do 17 pro 20, não mudou muito, porque é uma galera que tá no 20 e a galera que trabalhava comigo no 17. Ou nesse ano, ou no ano anterior. O que muda pra mim, né? Percepção de jogo, principalmente ali do 15, 17, 20 e até adulto, que eu trabalhei ano passado como auxiliar do profissional do Vasco. Esse ano eu comandei alguns jogos também do adulto no campeonato estadual, né? Com uma equipe majoritariamente sub-20, mas com alguns adultos também. Vamos dar um exemplo. E até na base, cara, eu não sei se você tem essa percepção. Por exemplo, na base, vai jogar um jogo de sub-11. Tu teve uma leitura de jogo ali, tu fez uma jogada. Cara, dificilmente o outro time, jogadores por conta própria, vão conseguir marcar aquela tua jogada. Ela vai dar certo o jogo todo, até o treinador do outro time parar o jogo e conseguir dialogar com o time dele, para o time dele perceber e mudar. Só que o moleque de 11 anos tem mais dificuldade de conseguir fazer o gol. Ela vai dar certo 10 vezes e às vezes vai fazer o gol. E conforme vai ficando mais velho, isso vai mudando. No Sub-17, a gente ainda conseguia fazer algumas jogadas pré-definidas e entrava 1, 2 vezes no jogo. No Sub-20, por exemplo, tu fez uma vez, tu não fez o gol, cara, pra tu fazer outra, sim, já é complicado demais. E no adulto tu fez uma vez, se tu não fez no tempo certo, a finalização não foi perfeita, os caras nem deixam tu concluir o gol, já tem a leitura e já vai muito rápido. Consegue se defender muito rápido, né? Na questão do ser humano, né? Eu gosto de trabalhar com a galera mais velha, confesso, do 17 para cima, 17, 20, até adultas oportunidades que eu tive, para mim, é mais fácil de lidar, principalmente com essa questão de cobrar, né? Óbvio, em primeiro lugar vem a formação, até no sub-20 mesmo, em primeiro lugar nosso lá vem a formação do ser humano, a formação do atleta como jogo em si, né? No sub-20 é até mais fácil do que na base essa questão. Mas, obviamente, a competitividade faz muito parte da formação, né? O princípio 0-1 de um atleta é ser competitivo, querer vencer, porque senão não acontece. Nas categorias de base, eu acho que é mais difícil você conseguir implementar isso, do garoto entender que, ele vai vencer e tudo mais, e é até bom, porque senão pode acabar abalando o garoto, mas nas categorias de base acho que você tem uma gratidão muito maior também dos garotos, né? O garoto faz um gol, ele vai lá, te abraça. No 15, 17, 20, você tem de outras formas, mas tem também, mas não desse jeito. Mas eu, particularmente, prefiro trabalhar com a galera mais velha. Nos novos também tem a variável dos pais, das famílias também. Nos mais velhos, você... Assim, até por ser Vasco, tu não tem quase nenhum esse problema, né? A gente tá falando aí de muitas mudanças, né? Na sua vida ali, de
de descer, ter que descer e subir. Você teve essa época de descer e subir e tal, teve esse desafio, né? Porque, pô, é desgastante, é cansativo, questão de logística. Perigoso também, né? Exatamente, financeira. Mas quando você chega no Vasco, esse foi o seu maior desafio em relação a ter que mudar, porque agora, hoje, você não mora mais em Petrópolis, né? Hoje você já mora no Rio, mais próximo da instituição do Vasco, mas essa mudança, pô, às vezes largar a família aqui, né? Isso tudo envolve também, a gente fala dos atletas, né? Mas também para os treinadores como um desafio novo, isso pode ter, poxa, caramba, já pensou em... não, acho que eu vou dar um passo atrás, vou ter que... Não, botei a cara e fui mesmo. Assim, eu botei a cara e fui mesmo. Nunca pensei em, tipo, não vou porque é longe. Acho que todo mundo também, cara. Minha mãe, que é a pessoa que eu convivo mais, a minha namorada, já sabem desse meu objetivo de vida, né? E ainda, na verdade, tô no Rio, que é pertinho, mas daqui a pouco você vai guinando, daqui a pouco você tá longe. No início, às vezes, não consegue levar ainda e tal. Mas acho que, assim, todo mundo leva super de boa. Eu também convivo bem com isso. Até essa questão, igual, eu tô morando lá no Rio, mas eu, às vezes, também encaro lá como, cara, é meu escritório. Eu aluguei um espaço aqui pra eu dormir, mas pra eu trabalhar. Né? Eu considero minha casa ainda aqui, mesmo eu subindo, às vezes, só no final de semana, ou subindo só uma vez na semana. Mas lá é como se fosse o meu escritório e um lugar que eu uso pra descansar, pra dormir, até pra eu ter mais tempo para trabalhar, porque no financeiro dá quase no mesmo ali, você alugar ou você subir e descer todo dia. Mas, pô, para tu subir e descer todo dia, tu perde aí 4 horas só dirigindo, né? Lá, você ficando lá, você ganha essas 4 horas para trabalhar, analisar vídeo, planejar treino, conversar com um atleta ou outro, se precisar, tá lá aprendendo também, né, cara? Eu sempre bebi muito da água do Johnny, né, que eu trabalhei com ele durante 10 anos, e muito do que eu sei, praticamente tudo que eu sei, a gente veio dali, algumas coisas a gente desenvolvendo junto, outras coisas dele, e eu vim buscando pra mim. Mas agora eu tenho a oportunidade também de, assistir os treinos do adulto lá, que é com o Sandro, os treinos até do Sub-17, que, cara, é com o Ney Pereira, que, foi um treinador de seleção brasileira. Eu gosto muito de assistir treino assim. Às vezes tem o feminino lá, cara, eu vou lá, fico assistindo os treinos do feminino também. Tudo que você vê, você consegue tirar uma coisa interessante que tu coloca no teu dia a dia, né? Às vezes pega uma partezinha só, às vezes pega até tudo e coloca, né? E vai te ajudando. Mas é muito bom, cara, assim, tu ter esse tempo para trabalhar só com o que você gosta também, entendeu? E na questão de ter ido lá pro Vasco, até então foi o maior salto, sim, da minha carreira. Um salto até de responsabilidade, né? Porque por mais que no Madureira era o time mais forte da época e tal, no Vasco você tem realmente um apelo da torcida, né, cara? Torcida, da responsabilidade da própria diretoria, assim. A gente não tem uma cobrança, eu pelo menos, não tenho uma cobrança muito grande lá da diretoria de, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Se você mesmo sabe, né, cara? Eu tô no Vasco, eu tô trabalhando aqui com os melhores atletas, né? Tem toda a estrutura, pelo menos aqui do Rio, a melhor estrutura. Então, você tem uma certa obrigação de performar e de ter o resultado. Óbvio, tem uma final, jogo único. Tu vai ter chance de perder, não tem jeito. Né? Esse tempo todo no Rio aqui, cara, a gente foi eliminado, o único campeonato que a gente não ganhou, a gente foi eliminado, perdendo de 1-0 para Bradesco na quadra do Bradesco. E, um trabalho muito bom, né? Bradesco é um time muito forte, trabalho do Abdala, time bom. Mas, o goleiro deles fez chover, que foi o Bernardo. Depois desse jogo, ele foi até pra Magres. E o meu pivô, que é o Gustavo, depois, jogou bem pra caramba no Brasileiro, que a gente foi campeão. Eu até brinco com ele, eu falo, cara, se tivesse que começar o jogo, perguntar pra mim ou até pros outros atletas do time. Cara, pra quem vocês querem que sobre a bola do jogo? Todo mundo ia falar, cara, Gustavo. Sobrou umas 4 e ele não fez o gol. Então, que são as variáveis do esporte, né? Tem dia que não acontece mesmo, aí perdemos o jogo de 1-0. A gente fala muito isso na base, né? Às vezes a gente organiza, programa, estuda o adversário e tudo mais, mas o moleque desequilibra, é uma jogada individual, é um erro individual também. Né? Perdemos o jogo de 1-0, na prorrogação foi empate, o empate era deles, 1-0, numa quadra que é até menor, né? Mas para uma equipe muito qualificada, muito bem treinada, fomos eliminados e faz parte, igual eu falei, 0-0, óbvio, ninguém ficou feliz, mas ninguém veio também, não sei o que, não pode. E aí passou-se
4 meses, 5 meses, a gente foi campeão brasileiro, com um time que não tinha sido nem campeão aqui. No segundo semestre também a gente foi campeão carioca, venceu a final de 8-2, aí embalou também. Tem isso também, né, cara? O campeonato é dividido em 2 semestres, o primeiro semestre ali você ainda não pega o final de trabalho de ninguém, né? Tá todo mundo ainda montando o seu time e tudo mais. E qual foi o maior desafio para você conseguir conquistar o seu espaço lá no Vasco? Nesses anos todos? Cara, assim, foi trabalhar, ter paciência, esperar também, né? Chegar a sua vez. Eu fui auxiliar lá de todas as categorias, isso foi, pô, bem legal, tu vai aprendendo muito também, aí tu vai lidando com uma gama gigantesca de gerações. Então, quando você se torna um treinador, tu conhece muito jogador, porque, cara, isso é importantíssimo, né? Você conhecer os jogadores para você conseguir montar um time forte. E aí, no primeiro ano que eu fui treinador, foi uma geração que eu vinha trabalhando com ela desde o Sub-14. Foi a geração 07. Então, e o treinador que eu trabalhei com essa geração foi o Fábio, primeiro o Edinho, depois o Fábio. Ele me dava muita liberdade para dar o treino. Ele era um treinador mais da parte tática e eu da parte comportamental, vamos ver assim. Ele, pô, Gui, eu quero que tu faça trabalho para isso, isso, isso e isso. Aí eu vou colocar uma jogada aqui no final do treino e tudo mais. Pô, tal dia é o coletivo, aí tu deixa comigo. Mas me dava muita liberdade para comandar os garotos, durante o treino, principalmente nos jogos, aí quando ele era expulso, né? Mas poucas vezes também. Quando ele era expulso, eu comandava. E aí, quando eu peguei para ser o treinador. Botafogo. Agora ele tá no Botafogo. Quando eu peguei para ser o treinador, mesmo a galera já estava adaptada comigo, é óbvio. Você começa a tomar as decisões ali na beira da quadra, porra, tem uma pressão maior, tem o friozinho da barriga. Eu até falo, esse primeiro ano de 2024, primeiro semestre, quando a gente foi campeão, foi um título assim, quase 100% comportamental. Eu treinava o time, a gente tinha a nossa maneira de jogar e tal, mas eu treinava o meu time pra, pô, deu ruim, a gente vai ser o melhor time no comportamento. A gente vai ser o time que transita melhor, que define melhor nas transições ofensivas, que marca melhor. E a gente foi ganhando assim. Em alguns momentos, talvez, pô, fomos surpreendidos taticamente, mas no comportamento a gente resolvia. Mesmo quando tinha uma desvantagem numérica, a gente, pô, conseguia transitar bem, tinha os comportamentos defensivos. E fomos campeão numa final, pô, muito maneiro contra o Bradesco lá no Grajaú, lotado. Resenha também, né? A gente, pô, fez 2-0, empate era deles, fizemos 2-0 no primeiro tempo, primeiro gol, jogada de falta, fizemos gol. E eles vieram com a proposta de marcar baixo e aquilo. E quando as coisas vão dando tudo certo também, fizemos gol, eles pressionaram. A primeira bola que eles pressionaram, achamos o pivô, o back deles errou a antecipação, 2-0. Aí o jogo controlado, lá e cá, eles tiveram chances, mas 2-0 pra gente ainda. A gente também teve chance lá. Eles fizeram 2-1. E aí, cara, a quadra do Grajaú, a torcida toda da Bradesco foi lá pra trás do gol, do nosso gol. Começou a gritar, porra. E eles no goleiro linha, a bola ali circulando a área, né? Sem tanto perigo, mas circulando a área. E eu, porra, cara. Só, caraca, pô. Eu comandando o time ali, mas na minha cabeça tava, pô, Deus, não é possível que tu vai fazer isso comigo, cara. Abrimos 2-0, vai fazer os caras empatarem. E acabou o jogo, foi aquela emoção e tal. Primeiro título, e eu acho que não só no Vasco. A gente, como treinador, tem muito isso também. A gente é campeão, a gente fica feliz, mas a principal sensação é de alívio também. Pô, tudo que eu fiz, pô, valeu a pena. Não que se não fosse campeão não valeria, mas na hora ali, da final, o que vale a pena é ser campeão. Depois que tu perdeu, passa 5 minutos, tu vê as coisas maneiras. Você sendo campeão ou não. Depois que tu é campeão também, passa em 5 minutos, tu já... Pô, maneiro a evolução desse garoto, pô, maneiro isso. Quando a gente foi campeão brasileiro, por exemplo, só pra dar um exemplo. E não é uma coisa que eu faço de propósito, mas eu acho legal o que aconteceu. Tinha um atleta nosso camisa 10, que era o Igor, um garoto que eu troco muita ideia com ele e tal, um garoto que não é fácil de lidar, vamos dizer assim, mas é muito bom. E ele não tinha muita crença em Deus, nessas coisas e tal, e tá tudo bem, cada um com a sua. A gente trocava um pouco de ideia, eu trocava ideia com os garotos sobre isso no vestiário, mas nada premeditado, né? Aí quando a gente foi campeão brasileiro, pô, ele fez 2 gols na final e tal, ele deu a entrevista dele, eu dei minha entrevista, aí eu saí, aí daqui a pouco eu vi ele correndo e lá pediu pro cara pra falar mais alguma coisa. E beleza. Aí quando eu fui ver no vídeo depois, ele, pô, eu queria só agradecer a Deus e tal, porque, pô, muito, muito maneiro o que tá acontecendo na minha vida. E são coisas interessantes, né, cara? Você vê como você vai conseguindo levar as pessoas pra certos caminhos. Isso é muito maneiro, quando você consegue impactar na vida do atleta, né, cara? Isso é muito maneiro. Na base tem muito disso, né, cara? Assim, desse carinho de conseguir transmitir para as crianças, até para as famílias também,
algumas situações, né, cara, de proximidade, assim, muito maneiro. É o clube, né? O Vasco é um clube apaixonante, né, cara? Tanto que o Guilherme torcia para outro time e com esses anos de Vasco virou um vascaíno. Tava em São Januário no estádio torcendo semana passada aí junto comigo. Tu vê que o clube abraça, né? Abraça o profissional torce pelo clube e cria uma família ali dentro, né? Um vínculo, né? Com todos, né? Com a galera que trabalha, com os garotos. E ver hoje até aconteceu no Corinthians essa semana um garoto do futsal ser chamado para treinar no campo, né? Pô, isso é uma parada surreal. O Fernando Diniz avistou o garoto no futsal e convidou para fazer treinos no campo. Então, tipo assim, é uma parada que a gente torce para dar certo, né? Como o Leozinho. E como pode ser isso no Vasco daqui a pouco, pô, passou no 15, 17, daqui a pouco tá no 20. Às vezes, pô, pode fazer migrar pro campo, pode ir pro profissional do adulto, como tem vários. Já aconteceu? De atletas irem passar um período lá de treinamento, sim, e até do sub-20 mesmo, alguns atletas passarem um período de treinamento lá com o campo. É aquilo, eu não sei também o que aconteceu nessa situação do Michael, né? Isso é uma coisa que o próprio Corinthians quis divulgar ou vazou, porque tem aquilo também, tu divulga, o garoto não fica, às vezes é uma frustração, né? Mas lá no Vasco acontece, sim. Ainda não aconteceu de algum garoto ficar direto pro campo, mas, cara, eu creio que já Mas vai mesmo acontecer. Desculpa. Não, pode. Mas mesmo que no Vasco, mas tem algum caso de algum menino que performou com vocês nas categorias maiores, mas migrou pro campo, mesmo que em outro clube? Ou já aconteceu? Sabe de algum caso desse? Cara, assim, tem garotos, mas garotos mais novos, né? Mas que aí estão jogando ainda em categoria de base ali, 18, 15, 17. 20, Uhum. E vão, cara, e a gente sabe que, E assim, o Vasco hoje tem essa vantagem, né? Por conta de ter um projeto no futsal, no campo, assim como o Corinthians, né? Assim como poucos clubes, mas assim, que conseguem fazer o performar, né? Tanto no futsal quanto no futebol de campo. Cara, e a gente fala, né? A gente sabe, tanto o Vasco quanto o Corinthians, igual o Vasco é um clube de futebol. Então, a prioridade é você ter atletas no futebol, você formar atletas pro futebol. Então, se um dia isso acontecer, e creio que vai acontecer, talvez não com o garoto do 20, mas às vezes com o garoto do 17, não sei se com o cara que já tá no profissional, vai acontecer. Em algum momento vai ser muito interessante. Às vezes acontece ao contrário também, né, cara? O Mitchell, que é um dos nossos principais jogadores lá, É verdade. jogou no campo, né? Jogou até no Grêmio e tal, e se tornou um dos maiores jogadores aí do futsal brasileiro. Também veio pro campo. Mas o Mitchell chegou a jogar profissionalmente, né? Profissionalmente, Jogou o Brasileirão, Série A, e depois migrou pro futsal e se tornou o que se tornou aí no futsal, todo mundo sabe, né? Falando a nível de título dentro do Vasco, eu acho que o mais importante para você foi o brasileiro, né? Sub-17, que acho que, né, de repente mais impactou. Conta pra gente como é que foi essa experiência, como é que foi essa representatividade, né, do título, principalmente para você, né? Assim, foi o que teve a maior visibilidade, né? Um título importante, e, cara, Taça Brasil e tal. Vocês já foram, já acompanham, também depende muito de cada ano, é um ano. E esse ano que a gente foi um ano que foi, assim, pô, muito difícil. Porque foi Jaraguá, foi Minas, foi São Paulo, foi Palmeiras, foi... Só isso. Era o que eu fui lá, tinha só Minas, Marreco, tinha mais um de Liga só, mas já foi um ano, porra, difícil pra caramba. Imagina esse teu que foi todo mundo pra ir. E foi São Paulo ainda, né? Então... Caraca. Além desse, ainda foi Sport, foi Remo, assim, tudo time de camisa. E foi o Drummond, que é um time de colégio lá no Paraná, mas que, pô, dá bolsa pros atletas, é lá no Paraná é um dos mais fortes. E, pô, a gente foi, cara, sempre, cara, eu falo, Vasco não tem jeito, você sempre vai pra brigar pra ser campeão. Tu pode não ter o melhor time, mas, pô, e não tô dizendo só pela camisa, não, pela camisa principalmente, mas tu pode, às vezes, não ter o melhor time, mas tu vai ter um time que dá pra ser campeão. Tu não vai chegar no campeonato, seja contra quem for, o time do Vasco, mano, não dá nem pra brigar. Só sempre mais vai dar. Nunca vai ser. Aí a primeira fase, a gente caiu no grupo do Minas, cara, o nosso jogo com o Minas foi até empate, a gente classificou em segundo ali pelo saldo de gol. E, enfim, o jogo mais pegado, assim, foi contra o Minas. Na última rodada, na verdade, a gente até, contra o Drummond, perdeu os 2-0, mas foi o jogo que a gente já estava classificado, já sabia que ia estar em segundo. E pro Drummond valia a classificação, então a gente poupou alguns jogadores. O jogador com 2 amarelos não colocou. Até rolou uma situação engraçada, que eu coloquei o meu pivô, o Gustavo, que eu falei, um dos melhores do time, assim, né? Vamos dizer.
só numa jogada de falta. Eu coloquei ele pra fazer jogada de falta, ele tinha 2 amarelos. Ele fez a jogada de falta, na hora de substituir, cara, o juiz viu que ele tinha substituído errado, no bolo ali, que saiu uma galera, voltou uma galera, mas não foi ele. Porra, aí o juiz foi, a mesária não viu também, às vezes elas têm essa mania, né? Não viu, não fala, não vi, não sei, inventa o número. Falou, pô, foi acho que era o 11. Foi o 11. Aí a gente foi dar o cartão, pô, entrei na quadra, botei a mão no bolso dele, de cartão, a gente falei, cara, não foi ele, não faz isso. Então você vai acabar com a minha carreira. Não era nem pra eu colocar ele. Pergunta pra ela lá de novo, foi tal número. Aí ele foi, perguntou pra ela, aí ela deve ter falado com ele, cara, eu não vi mesmo não, mas pode ter sido tal número. Ele voltou e deu amarelo pra tal número. E aí essa primeira fase foi em Belém, né, que foram 2 fases diferentes. Uma fase em Belém, a primeira fase classificatória em Belém, e aí em São Paulo foi só mata-mata. Aí a gente foi pra São Paulo, cara, a gente pegou... É a primeira que foi nesse formato, Gui? A primeira que foi De nesse formato. 2... Caramba. Sim. Essa Que eu nunca foi, tinha, também não. Essa eu não sabia. uniu a Taça Brasil e a CBI, né? Confederação Brasileira Interclubes. Então boa. conseguiram fazer um campeonato mais longo. Cara, enfim, agora eu não tô recordando o nome do time. Campestre. A gente pegou o Campestre nas oitavas de final. Primeiro jogo, começamos bem pra caramba. E detalhe, na segunda fase teve uma convocação da seleção brasileira. Todos os times que foram, nenhum time liberou seus atletas. A gente foi o único time a liberar um dos nossos atletas para ir para a seleção. Foi o Júlio. Aí a gente viajou para essa segunda fase sem ele, né? Que, pô, o cara foi para a seleção, então também era um dos nossos principais atletas. Chegamos lá, estreamos bem, ganhamos de 7-1 ou 7-0, se eu não me engano. Foi 7-0 às oitavas de final. E aí o segundo jogo já era o jogo contra o Palmeiras, que era o dono da casa. Foi no Allianz, né? No palestra lá, o ginásio do Palmeiras, pô, muito maneiro o ginásio, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer lá, pô, muito tecnológico, é no próprio estádio, né, o ginásio. Legal. Então, pô, tem primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Então foi contra os donos da casa, né, eles sediaram lá, cara, o jogo, pô, começou muito bem, a gente bem no jogo, terminou o primeiro tempo 2-0 pra gente, e a gente, pô, jogando muito, amassando os caras. Começou o segundo tempo, a gente deu aquela diminuída um pouco no ritmo e tudo mais, e eles começaram a chegar, mas sem muito perigo, até que em uma bola eles fizeram o gol, 2-1, e aí começou aquele caldeirão, né, cara? E o empate deles, se empatasse no jogo, eles classificavam, para eles terem classificado melhor na primeira fase. Aí aquele caldeirão, jogo lá e cá, jogo lá e cá, jogo lá e cá. Pô, tem um lance que é muito marcante até, gente ganhando de 2-1, a gente perde uma bola lá no ataque, eles vêm numa vantagem de 3-1, o Paulinho, que foi meu capitão nesse campeonato, tá até no Joinville agora, pô, retorna lá da nossa marca do pênalti, no tiro, salva a bola de carrinho em cima da linha, pô, e tu vê o time todo assim, vibrando pra caramba, até os atletas que às vezes ficam no banco mais na deles e tal, vibrando, mesmo assim, tomamos 2-2 depois, aí no final do jogo, fomos pra estratégia do goleiro linha, cara, pô, perdemos um gol de segundo poste sem goleiro e tal. Aí, faltando 17 segundos, uma falta pra gente, a gente chuta, a bola bate na barreira, volta. Meu atleta retorna pra pegar a bola, Fernando, vem carregando a bola devagar, cara, o time do Palmeiras não aborda ele chuta quase no meio da quadra. Aí sabe aquela, não, Cara, a bola entra e a gente faz o gol, 3-2. Pô, e aí aquela comemoração, aí um atleta nosso, que eu não sei se a bola desviou nele ou não, que é o Iago. Na comemoração, ele tira a camisa e faz o símbolo da Força Jovem. E aí eu, particularmente, nunca tinha visto isso. Só pela comemoração, o juiz deu amarelo e vermelho pra ele. Ué? Não sei se é pelos 2 atos dele, ter tirado a camisa e ter feito aquela confusão de novo. A gente, pô, cara, nunca vi isso, tá errado. Pô, brigando lá com a mesária, com a arbitragem, na hora tu fica meio nervoso ali. Falei até com ele, falei, cara, pô, o Palmeiras não precisa disso, não sei quem, a gente fez o gol na moral. Enfim. Aí quando viu que não daria nada, a gente teve aqueles 17 segundos, cara, que no futsal parece que é pouco, mas 5 contra 3, né? A gente marcando com 3, eles com 5. Mas depois tu vê, é muito maneiro, a mentalidade faz uma diferença muito grande mesmo. Quando foi sair a bola, cara, os nossos 3 ali que estavam marcando o goleiro linha, o meu pivô, quando saiu a bola, já deu 3 tapão no chão, assim, posturou pra marcar, Palmeiras rodou uma bola, a gente conseguiu tirar pra lateral. Aí já devia faltar uns 8 segundos, aí de lateral, deram mais o passe, chutaram a bola quicando devagarzinho, sobrou na mão do meu goleiro. Ele podia até chutar para tentar fazer o gol, ele preferiu segurar os 4 segundos. Era o GM. Era o GM, tá lá no Joinville também. Terminou.
Aí foi aquela festa danada, né? Aí, pô, a gente ganhou, por mais que seja torcida amiga. Os moleques ficaram putos, foram lá na torcida do Palmeiras, eu tirando eles. Resumindo, tivemos que ficar 1h30 lá sem poder sair do ginásio. Porque o pessoal falou, cara, não sai, que os caras do Palmeiras ficaram putos, estão lá fora e tal. Mas passaram também as quartas finais, a gente foi pra semi. O Palmeiras, pô, ajudou muito a gente lá na questão de estrutura, porque torcidas amigas, né? Clubes também parceiros, né? Agora até um pouco mais. Aí usamos lá a estrutura deles e tal. Semifinal, pra mim, todo mundo fala que não, mas foi um dos melhores jogos do nosso time, porque até então a gente tava indo pros jogos pauleira, pau a pau, pau a pau. Na semi a gente pegou um time que em tese era mais fraco do que o Palmeiras, então a gente foi como franco favorito, que era uma coisa que não tinha acontecido ainda com a gente, tanto na competição. Pegamos um time que, pô, marca lá atrás, então sabe que é aquele jogo chato. Aí a gente, pô, batendo bola, pô, 1x0, fizemos um golaço, bola trabalhada, 1x0. Saiu a bola, pô, os caras 1x1. Aí ficou aquele jogo. 1x1, a gente controlando o jogo, mas sem arriscar muito também, que tu toma 2x1. Psicologicamente, pô, tu se abala muito no jogo desse, de semifinal. E a gente teve paciência, daqui a pouco faltando uns 7 minutos. Bola no pivô, Álvaro, o outro pivô que a gente tinha, muito bom também, girou, finalizou no alto, 2x1 pra gente. Aí a gente marcando bem, sem sofrer muito perigo, cara. Esse jogo, se eu não me engano, a gente sofreu só 3 finalizações o jogo todo. Então a gente fez um jogo controlado, por isso que eu falo que foi um dos nossos melhores jogos. A gente propôs o jogo sem dar transição, soubemos marcar bem, fizemos 3x1, terminou. Foi pra final. Final, cara, Vasco e Jaraguá. Simplesmente a geração de Jaraguá não perdia 1 ano e meio, nenhum campeonato. Só isso. A gente foi pra final contra eles e aí entra de novo essa parte psicológica que eu falo. Jogo 0x0, 0x0, os caras não perdem 1 ano e meio. Então eles estão acostumados ao quê? Entrar no jogo e tá 1x0 pra eles, 2x0 pra eles. Jogo 0x0, 0x0, 0x0. Pô, daqui a pouco uma bola lançada do meu goleiro. Meu ala, o Cadu, fugiu. Finalizou de primeiro. O goleiro deles falhou 1x0 pra gente. Segundo gol, bola parada, uma jogada nossa, cavada. Finalização, o goleiro pega. O moleque faz o gol sem goleiro. 2x0, fomos pro intervalo 2x0. Cara, é diferente do jogo contra o Palmeiras, que quando a gente foi pro intervalo 2x0, a gente deu aquela sentida de tipo assim, porra, agora vamos defender e tal. Falei com os moleques, falei, cara, o time do Jaraguá é muito bom e tal, mas o que os caras são muito bom mesmo? Finalização. Se a gente deixar eles longe do nosso gol, continuar tendo físico pra marcar lá em cima e tal, cara, os caras não vão fazer nada. Eles estão mal psicologicamente, eles não estão conseguindo tentar driblar, o pivô tá perdendo todas. E foi assim, cara. E a gente foi fazendo os outros gols em cima dos erros deles. Abrimos 4x0, aí 4x1, 5x1, 5x2, 6x2, aí já foi faltando 7 segundos, 6x2, e aí quando acabou o jogo, aquela comoção toda, né, cara? Pô, ganhamos de 6x2 do Jaraguá. É o atual bicampeão da Liga Adulto, né? Acho que hoje é um dos melhores times aí do país. E essa mesma geração agora completou aí 2 anos e meio, só perdeu esse jogo pra gente, agora a Taça Brasil Sub-18, que a gente não foi. Eles foram campeões metendo, se eu não me engano, 7x1 no Minas na semifinal e ganhando a final de 6x0. Vocês devem ter acompanhado um pouco também, que o Palmeiras também foi pra essa taça, né? Do Palmeiras, que eles até ganharam de 3x1, foi o jogo mais truncado. E aí aquela comoção toda e tal, pô, aí vice-presidente liga, coordenador te liga, todo mundo liga para dar parabéns, e é uma conquista do clube mesmo, como um todo, né? Essa geração é uma geração que tava lá desde o Sub-14, e a galera que jogava assim mesmo, são a maioria garotos que estavam lá desde o Sub-14 mesmo. Acho que assim, dos 8 ali, dos 9 que tiveram maior minutagem, só um foi um garoto que não veio, que chegou nesse último ano, e o Júlio, que é o garoto da seleção brasileira, também chegou nesse último ano. O restante, uma galera que tá lá no clube desde o Sub-14, trabalhou, né, comigo de auxiliar ali 2 anos, depois esse foi o segundo ano deles comigo como treinador também, e foi o título com maior visibilidade, assim, o único título nacional desde quando o Vasco retornou aí em 2020 e colocou a gente, cara, de novo aí no mapa de vez, né, do cenário nacional, e abriu porta para muitos garotos, cara, igual eu acompanho o Campeonato 17 desse ano. Ano passado, por exemplo, o Campeonato 17 só tinha um garoto, que se eu não me engano, que estava fora do Rio. Tá lá tá lá fora agora, cara, ele jogou no time do Cabeças, que é Brendo o nome dele. Tá lá no futsal paranaense, foi artilheiro do Campeonato Sub-17, 18 lá, joga no adulto lá direto, ele é um garoto 08 que estava fora do Rio. Esse ano, se tu for ver o Campeonato do Rio agora, tem uns 10, 15 garotos que já estão fora do Rio. 2 até aqui de Petrópolis, né? O Marquinhos e Dias foram para fora agora. Tem 2, 3 no Moarama. No Cascavel tem mais 2, 3. Aí no Biporã tem mais 4, 5. Então, pô, tu vê que é um título que abriu porta para muita gente.
Então foi bem legal pra gente. E o título do estado também, o que eu falo, a gente consegue se formar aqui. Às vezes o pessoal fala, mas o campeonato aí no Rio não é tão forte. Cara, é muito forte. Tanto no 15, no 17, no 20. No 20 tem um pouco menos de time, mas, cara, muito, muito talentoso. Todos os times têm 3, 4, no 20 que tem menos time, 5, 6 moleques que são, assim, talentosos pra caramba. Talvez não tenha estrutura ainda, né? No 20 agora, pô, os times que têm estrutura de treinar todo dia e tal, é a gente, o Botafogo. A Portuguesa vai vir nesse segundo semestre, acho que se não for todo dia vai ser algo parecido, mas se eu não me engano também tá pagando os garotos, igual a gente, igual o Botafogo. Então, pô, já são 3 times que, pô, fazem um nível de estrutura legal e os outros que ainda não conseguem fazer, procuram treinar muitas vezes também, até para igualar, ninguém quer entrar no campeonato para perder, mas tem garotos muito talentosos. Agora mesmo, depois que acabou esse campeonato do 20, pô, o Filipinho saiu direto do Botafogo, foi jogar lá no Pato, a Talentos, agora até voltou. Saíram 2, 3 garotos do Canto do Rio, São Gonçalo, que foram 4º e 5º colocado ali do campeonato, foram jogar fora também. Então, o nosso campeonato de talento é até muito melhor do que os outros por aí. Agora, de questão de estrutura, a gente ainda tá se desenvolvendo. E como tudo que é bom, a hora voa, né? Caramba, Isso já acabou. Pô, já tá indo pros minutos finais, Caraca. né? É, Do programa. Eu tô com o neto do Faustão também. Deixa o homem falar, esse fala mesmo. comunicativo, inteligente. Comunicativo, né? Então, assim, Uma dúvida aqui. Tu contou a tua trajetória, tu, pô, se estabeleceu nessas categorias, pô, passo a passo, 15, 17, 20. Tu tem a ambição de ascender ao profissional ou você quer ser o melhor referência no sub-20, no país? O que tu pensa em projeção de carreira daqui pra frente? Cara, o que eu penso, assim, até um pouco como estratégia, né? Acho que todo mundo tem o seu planejamento de carreira. Eu quero trabalhar com o profissional, porque até pela questão financeira, é onde paga mais, né? Mas acho que ainda não é o momento. Né? O que eu quero muito, e o futsal acontece bastante isso, cara, eu ir formando cada vez mais atletas, igual eu treino atletas, né, como auxiliar, mas como treinador também, desde a geração 99, que foi a geração que eu fui lá com o Thiago, depois com o Johnny, depois a geração 2000, 2001, 2002. 2002 aí já é o Léo Campanha, esses garotos são. Em 2002 eu já fui o treinador mesmo. E agora eu tô treinando a geração 2006, a mais velha que eu treino, a mais nova 2008. Eu penso em ascender para ser um treinador profissional e tal. Se um dia eu tiver uma oportunidade lá no Vasco, porra, é o que eu quero. Eu gosto muito de trabalhar no Vasco, é um clube gigantesco. Mas se não, em algum momento eu vou ter que sair, talvez até, pô, galera, eu vou sair para ser treinador de adulto. Daqui a bastante tempo isso em outro clube, mas, pô, eu quero trabalhar aqui e tal, então vamos continuar sempre próximo e tudo mais. Mas quando eu tiver um arsenal de atletas que trabalharam comigo, muito grande, já profissionais, que aí eu vou para um lugar, eu consigo ter 1, 2, 3 atletas de confiança meu para levar para lá, que vão me ajudar com todo o entorno, porque eu acho que, óbvio que, pô, não é 100% assim, mas o cara tem que ir para ser treinador de adulto muito preparado, porque se você vai antes, se tu vai mal, às vezes fica aquele... Fecha a porta, né? Fica aquele estereotipo, porra, cara, Será? não serve para adulto, só serve para base. E aí exato. até tu ter uma oportunidade de novo, se tiver, Perfeito. tu tem que remar pra caramba. Então é o objetivo que eu tenho, mas assim, a longo prazo. Então a gente já pode ter certeza que a gente, a longo prazo a gente vai ver o quê? No adulto, e como ele falou sobre o plano de carreira dele, também pode se esperar o Gui tentando buscar uma amarelinha aí no sub-20, entendeu? É um sonho, né, Gui? Empregando um amigo dele, né? Que pelo amor de Deus, né? É, porque já tirou um emprego, né? Agora tem que já tem que empregar. devolver, né? Tem que devolver. Ô, Gui, eu acho que a gente tá chegando aí na parte final aí do nosso... Uma última... Assim, eu vou deixar a última pergunta sempre pro Chico, que ele gosta dessa pergunta impactante, né? Mas assim, o que você, petropolitano, vê que precisa, na verdade, para que os treinadores e os atletas de Petrópolis, eles voem mais alto? Estrutura, conhecimento, mais times, menos times. O que você vê hoje? Que você treina, né, na instituição Vasco da Gama, mas sabendo do potencial que é o futsal petropolitano. Cara, eu acho que assim, dentro do futsal de Petrópolis, pro que é o futsal, a gente tem bastante atletas já que estão conseguindo alçar voo, né? Tu vê agora até na própria base, pô, acabou de um atleta direto do Palmeiras
pro Cascavel. Cascavel. Ah, pro Marreco também. Pro E Marreco pro também. Marreco. É. Foi um pra cada. Pô, uma parada que há um tempo atrás era inimaginável, né? Pô, e tem atletas que foi como campeão aí, né? Do Sub-14 lá, tem três atletas no Vasco. 2 no Botafogo. O Sub-17 tá o Couto agora também, que pô, todo mundo aqui acho que conhece, tá no 17 lá também. Aí, pô, tem a galera que tá no Botafogo. Então os atletas estão aproveitando a oportunidade. É a questão dos treinadores. Para treinador o espaço é menor, né? Que aí é um por time, né? Igual os atletas. Acho que uma coisa que falta, e aí depende de cada um também, é ter essa coragem de, em algum momento, tu entender, cara, eu vou ter que trocar dinheiro mesmo, vou ter que largar tudo aqui e vou. Se der errado, às vezes, pô, então vou até fazer guardar um dinheiro aqui para eu tentar durante 2, 3 anos. Se der errado, eu volto, tenho esse dinheiro guardado aqui. Porque realmente no início é difícil, né? Você tem que abrir mão de algumas coisas, de tempo, pô, de até seu conforto, né? Pra você poder meter a cara, tá lá trabalhando. E, cara, se capacitar, todo mundo tá se capacitando cada vez mais. Eu todo dia, cara, estudo. Seja através a licença, eu já tenho a licença área CBFS, né? Já até participei, acho que uma das que tu fez lá, eu dei uma palestra e tal, das licenças. Você tá ensinando também. Falou mentira pra caramba, Chico. Mentira, só falei a verdade. Falou mentira. A vida é isso. A vida é pra quem conta história. Você ensinando também é uma maneira de você estar aprendendo, cara, assistir jogo, pô, ver os jogos lá de fora, ver os jogos da liga, ficar por dentro aí das mudanças de regra que todo mundo propõe, né? Então agora estão brigando com os goleiros, não querem mais que os goleiros joguem e não querem mais que os jogadores marquem também, estão querendo que botou o braço é falta. Vamos ver como é que vai ser a arbitragem, reagindo a isso aí e tal. Você vai se atualizando, já pensando soluções para se no futuro mudar alguma coisa ou outra. Mas eu acho que Petrópolis, cara, tem uma condição gigantesca de crescer. Quanto mais o nosso estado crescer, igual agora. Pô, o Vasco tá jogando uma Liga Nacional, a Imagé já tá jogando Brasileiro. Daqui a pouco, pô, o Correia jogou Copa do Brasil. Então já tivemos 3 times jogando competições nacionais esse ano. E isso vai abrindo mercado para todo mundo também, né, cara? E na base o Rio tá muito bem representado, cara. A gente acabou de ser campeão da Taça Brasil Sub-13 com o Hebraica. Invicto, pô, um trabalho sensacional do Jamal. Que, tipo assim, ele foi campeão carioca. Todo mundo sabe que, pô, tem uns 4 grandes. Ele tá num time que é muito estruturado, que é o Hebraica, mas não é um time de camisa, é diferente. Ele foi campeão, ganhando os grandes. Agora ele perdeu os jogadores, mesmo assim, foi pra uma Taça Brasil, se reinventou e, pô, foi campeão invicto. É uma parada muito maneira pro estado. O Palmeiras foi no 18, fez uma parada maneira. O Vasco foi no 17, fez uma campanha maneira. O Mesquita foi no Sub-11. Sub-10. Pô, bateu o final, perdeu pro dono da casa, o Palmeiras, que foi o PEN, acho que foi em alguma categoria também. Foi no 15. Foi vice-campeão, chegou ao final também. Então tu vê que o futsal carioca tá aparecendo, cara. Tem muito trabalho e muito talento, tanto dentro quanto fora da quadra. Se meter a cara, investir mesmo, tu vai ver daqui a pouco. Como já tem. Tem um monte de jogador aí que joga liga, treinador e tal. E é aqui do Rio, cara. É aqui do Rio. Às vezes saiu cedo, a gente nem lembra, mas é aqui do Rio. É vários, enquanto que o adulto do Vasco tem vários jogadores que voltaram agora pro Vasco, que são carioca, e a gente não tinha nem noção disso, deles serem do Rio, né? É isso aí, Matheus Batata. A resenha é boa, mas tudo que é bom dura pouco. Tem que dar valor. Exatamente. Então, eu queria só agradecer a presença do nosso parceiro, né, Gui Francisco. Pô, prazer estar com você aqui, irmão, nessa resenha. Acho que todo mundo que vem aqui, a gente sempre fala a mesma coisa. Vai ter que ser parte 2, parte 3, porque é muita história para contar, é muitos, né, acontecimentos ali. Então, pô, só agradecer aos telespectadores do podcast. A gente está crescendo, graças a Deus. Agradecer minha família, minha esposa, né, meu filho aí que tá daqui a pouco para vir aí também, janeiro, fui bem, né? Foi bem. Gato tem que segurar até janeiro. Fui bem. Falei isso já, né? Janeiro. Lá no dia 15, tá, até o dia 15. 15 de dezembro, registra só em janeiro, né? Mas pode ser. Meu pai falou 2 anos. 2 anos tu registra. Leandro Amigão. Não, só também agradecer a presença do Gui, os amigos. É muito maneiro ter referências petropolitanas. Quando essa referência petropolitana é um amigo, é um prazer, mas ainda que a gente conseguiu acompanhar a trajetória toda dele, então muito bacana. Agradecer também a Nova TV pela oportunidade, os patrocinadores. Deixar um beijo para minha esposa, para minha filha também. E é isso, certamente vai ter que ter parte 2. Espero em dezembro trazer você novamente já com mais um título carioca aí no currículo. Júnior Rezende, tio Chico.
Agradecer o Guilherme e a vocês, a Nova TVI. A única que tu falou que é bom dura pouco. A única coisa que não dura pouco é meu amor por você, Camila, que ela fala que eu não mando beijo pra ela. Foi bem, aí tu foi bem. Agradecer o Gui, que é um amigo meu fora daqui. A gente tem várias trocas, sem ser só futsal, né? De amizade, de vida, né? Que a vida, a gente queria que se resumisse na quadra, mas não resume, né? A gente tem a vida fora e a gente vai tomando os caminhos diferentes. Tem o Johnny tá nos Estados Unidos, mas vamos seguir nesse caminho aí. Se Deus quiser lá na frente sentar e rir disso tudo, contar experiências boas e dar risada, né? Porque a vida é isso. Não adianta, nós não vamos levar nada. A hora que acaba. E só vai ali a terra e a madeira. Não tem mais nada pra gente levar. E história... Resende, vírgula, Júnior. Resende, vírgula, Júnior. O Thiago falou que só vai levar madeira quando morrer. Mas, brincadeiras à parte, obrigado, Gui. Vai ter que ter parte 2 aí. Se Deus quiser, daqui a pouco tá no time adulto aí, como ele falou, com calma, mas já teve várias propostas. Ele não fala, ele é humilde. Só que ele tá esperando tempinho. E aí foi quando ele foi, vai me levar nem pra ser preparador de goleiro, não. Vai me levar pra ir com ele, pra cozinhar, pra ganhar ele na sueca, ganhar ele. Passa. Ganhar ele no videogame, porque é essa daí ele pode falar o que quiser. Não me ganha. Na sueca, se não jogar comigo, e no videogame é meu pato mesmo, meu cliente. Meu maior cliente, na verdade. Só que ele é esperto, tu ganha 10 dele, ele te ganha uma, ele para de jogar, porque ele fala que a última que vale. Não, só pra terminar falando a verdade, o Chico já viu aquele, quando o placar não tá ligado, não tem ninguém vendo, ele me ganha. Agora bota 4, vamos jogar um campeonatinho. Leva porrada, perde, fica puto. Eu sou muito competitivo. Vai embora. Mas é isso, também queria agradecer vocês aí pelo convite, foi muito legal estar aqui. E vocês também, são inspiração, dando esse primeiro passo num podcast de futsal, futebol, né, aqui em Petrópolis, do esporte, né, no geral, e é uma parada importante, a gente tá falando disso, falar bem, falar mal quando precisar também, criticar, né, pra nossa cidade estar sempre crescendo e se desenvolvendo em cima disso, e foi bem interessante vir aqui, espero poder vir de novo mesmo, vou cobrar essa parte 2. Mandar um beijo pra minha mãe, pra minha namorada, agradecer também, no último podcast que eu esqueci, o pessoal da minha comissão técnica, né, cara, que é vital também pro nosso trabalho diário lá, né? Não vou citar o nome porque, é muita gente, mas, nosso fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo, nutricionista. Não vai citar todo mundo, não. Vice-presidente. Não vou citar o nome. O preparador de goleiro ninguém lembra. Do nosso, nosso treinador de goleiro. É isso, boa. Meu treinador de goleiro chegou comigo, ele era da Portuguesa Marquinhos, um jogo, um título. Primeiro jogo dele, a gente foi campeão. Falei com ele. O cara merece. Fechamento. Marquinhos, fechamento. Show de bola, galera. Agradecer a Nova TVI, os nossos patrocinadores, a GV, Proteção Veicular, Permute, a Vilcos e a Rafan por estar investindo nesse programa. Mandar um beijo para minha esposa, meus filhos, Cauê, Telzinho e a Maju que está chegando aí. Gente, o nosso muito obrigado. Semana que vem a gente vai estar de novo aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo programa, às 16 horas. Com essa mesma panela. Tem mais um que não gagueja. Invicto. De gasolina tá funcionando. Invicto. Gente, fica com Deus aí. Um abraço. Valeu, rapaziada.